Boa tarde, pessoal. Meu nome é Fábio Moura, eu sou consultor de segurança em nuvem da Red Belt e hoje vou falar para vocês um pouco sobre proteção de dispositivos móveis com Endpoint Manager, tá? Aqui é um pouco da nossa agenda, do que a gente vai abordar hoje. É um overview de explicar para vocês o que seria o Endpoint Manager, dispositivos corporativos, dispositivos pessoais, proteção dos dados corporativos, gerenciamento de dispositivos e depois, no final, eu vou abrir um espaço para dúvidas e perguntas de vocês. O Endpoint Manager, ele ajuda a fornecer o local de trabalho e gerenciamento modernos para manter seus dados seguros na nuvem e no local. Inclui os serviços e as ferramentas que você usa para gerenciar e monitorar dispositivos móveis, computadores, desktops, máquinas virtuais, dispositivos inseridos e servidores. Dentro do Endpoint Manager, hoje em dia a gente contém o Microsoft Intune, tá? Para quem já trabalha com cloud, já trabalha com essa parte de segurança, deve conhecer bem o Intune. Antigamente a gente tinha só o Intune e hoje em dia ele foi criado como se fosse uma suíte com essas soluções referentes ao gerenciamento de dispositivos móveis. Assim, todos que trabalham com TI hoje, a gente sabe que a gente tem a necessidade de gerenciar esses dispositivos, muito por causa da mobilidade, né, que o pessoal tem hoje em dia de estar com o seu dispositivo, vai para um cliente, vai para outro cliente, por exemplo, o pessoal que trabalha com com empresas financeiras, hoje você está numa agência, amanhã você está em outra, daqui a pouco você está em outro estado, então você tem que ter essa mobilidade, tá? Ainda mais com a pandemia, né? Esse cenário da pandemia que a gente tem já há mais de um ano, que o pessoal tá assim, tipo, a toque de caixa foi obrigado a quem não tem, que não tinha, uma empresa que não tinha infraestrutura com trabalho de home office para os colaboradores, foi obrigado a disponibilizar, vamos dizer assim, de uma hora para outra. Então, você tem essa necessidade maior ainda de você ter esse gerenciamento desses dispositivos, tá? E também dos dados corporativos que são utilizados dentro deles. Aí nós vamos explicar mais ou menos o que seriam os dispositivos que a gente consegue gerenciar com o Endpoint Manager, tá? Seriam dispositivos corporativos, né? Por parte de Windows, seriam os notebooks, né? Com Windows 10. E os celulares que a empresa vai disponibilizar para o colaborador estar fazendo as suas tarefas diárias, tá? Com essa mobilidade, sem estar preso em nenhum escritório, em nenhum local a qualquer momento. Ele pode estar em trânsito, enviando um e-mail ou criando uma apresentação de PowerPoint para, quando chegar no cliente, poder estar apresentando isso para eles, tá? E no cenário de dispositivos corporativos, nós temos a opção de gerenciar tanto os dados que vão trafegar dentro desse dispositivo, né? Como o gerenciamento total do dispositivo em si. Tá? Então, você tem controle do que o usuário vai poder fazer, que vai ter permissão de fazer dentro desse dispositivo, limitações de sistemas operacionais, tá? E dentro disso a gente pode trabalhar, geralmente a gente trabalha com dois tipos de perfis. O perfil totalmente gerenciado, que é o perfil onde você controla tudo que o usuário tem acesso a fazer, tá? Dentro do sistema operacional, dos dados que ele vai utilizar, mas você dá uma liberdade, por exemplo, para ele poder colocar na tela inicial o atalho do aplicativo que ele quiser. Então, você tem o gerenciamento, mas ele não é tão fechado. Diferente do perfil totalmente dedicado, que a maioria do pessoal conhece como modo quiosque, no qual a gente vai disponibilizar para o colaborador uma launcher fechada, e lá vai só aparecer para ele as aplicações que ele tem permissão para utilizar, tanto as aplicações comerciais e particulares da empresa,
como as próprias aplicações do sistema operacional. Então, você pode ter um dispositivo e você colocar para o usuário uma aplicação só, que a partir do momento que ele ligar o dispositivo, ele já vai entrar essa aplicação em tela cheia e o usuário não consegue fazer mais nada. Ele só vai conseguir trabalhar em cima dessa aplicação que você disponibilizou. Ou você pode colocar várias aplicações e, por exemplo, bloquear que o cara consiga fazer ligação, mandar mensagem, tá? Então, esse nível de gerenciamento é mais completo que o perfil totalmente gerenciado. Dispositivos pessoais são os dispositivos particulares de qualquer colaborador e, mediante você ter uma permissão de acesso, você vai configurar para esse usuário uma política de proteção dos dados, onde ele vai criar uma bolha. Dentro dessa bolha vão estar os aplicativos corporativos que você vai permitir que o usuário utilize, tá? E de configurar as políticas para ele. Por exemplo, ele só vai conseguir trafegar dados entre esses aplicativos gerenciados. Ele não consegue jogar para fora da bolha ou trazer da bolha de fora para dentro da bolha também. Aí a questão da proteção de dados, tá? Hoje em dia a gente sabe que o maior ativo da parte de informática, hoje da parte de TI, é os dados. Então, a gente tem que ter um controle, um gerenciamento, uma manipulação desses dados cada vez mais intensa para evitar vazamento, tá? Como a gente vê que acontece isso diariamente, ainda mais a gente que trabalha na área de segurança, diariamente você vê que tem vazamento, então é complicado, né? Como que a gente consegue fazer isso? A gente consegue fazer isso no Endpoint Manager criando uma política de proteção de aplicativos. Ou seja, eu vou criar uma política, tá? Configurar para um determinado grupo de usuários que vai ter acesso a isso. Então, vou dar um exemplo assim bem prático. Eu tenho um grupo de usuários, esse grupo de usuários ele vai ter liberado acesso para Outlook, Teams, SharePoint e OneDrive, tá? Então, eu vou criar uma política, colocar esses 4 aplicativos dentro e criar a proteção dentro deles. A gente vai criar a bolha específica para esses aplicativos. Ou seja, existem configurações. Depois que eu passar um pouco da parte teórica, eu vou entrar no portal para mostrar para vocês como que funciona, qual a cara do Endpoint Manager, para vocês ficarem um pouco mais familiarizados, tá? Então, eu posso configurar nessa proteção, nesse perfil de proteção que eu vou criar, que entre os aplicativos gerenciados, ele consegue trocar informações, ou seja, ele pode pegar um e-mail que ele recebeu, copiar o texto do e-mail e colar no Word, por exemplo. Ou enviar no Teams, tá? Porque são aplicativos que vão estar gerenciados. Mas ao ele tentar fazer isso, por exemplo, copiar esse texto, tentar colar no WhatsApp, ou por exemplo, no Notes do iOS, ele não vai ter a permissão. Você pode permitir que o usuário tire print de tela a nível de aplicação em si. Então, se você cria a política que o cara não pode tirar print de tela, ele não consegue tirar o print desses aplicativos gerenciados, de qualquer informação que esteja dentro dele. Quando ele for fazer esse processo, a tela vai ficar em preta. Como fazer o compartilhamento? Tá? Ele não consegue compartilhar por vídeo, por nada, esses dados que vai pegar nessa política. Aí na parte de gerenciamento de dispositivos, tá? O Endpoint Manager, ele trabalha de 2 maneiras, tá? Com MDM e MAM. MDM são dispositivos corporativos, né? E o MAM seriam os dispositivos pessoais, tá? O MDM a gente trabalha de forma bem mais gerenciada, você tem acesso a todos os aplicativos que o usuário tem instalado ou que ele pode instalar ou que você vai disponibilizar para que seja instalado para o usuário.
Você tem controles dentro do sistema operacional, por exemplo, eu posso criar um perfil que o usuário não... vou dar um exemplo bem prático. Tem um usuário que ele tem um dispositivo corporativo e ele trabalha na rua. Então, ele tem um sistema do RH da empresa, que é onde ele vai marcar o ponto dele. Tá? O que você pode fazer em cima disso? Supondo que esse sistema ele tenha um gerenciamento que ele consegue verificar a geolocalização que o usuário está utilizando quando ele vai bater o ponto, você cria uma política que o usuário não tem acesso a habilitar e desabilitar a geolocalização. Então, você elimina o risco de usuário, por exemplo, eu acabei meu trabalho agora, em vez de eu bater meia hora antes do horário, em vez de eu bater o ponto aqui onde eu tô, eu vou pegar, vou me direcionar para minha casa e de lá eu vou bater meu ponto finalizando meu dia. Com essa limitação que você coloca para o usuário, se ele fizer esse processo, no RH, quando forem puxar a folha de ponto dele, vai mostrar a localização que ele estava no lugar que ele não deveria estar. Então você tem essa opção. Você pode, por exemplo, limitar que o usuário faça redefinição de fábrica. Você pode, por exemplo, limitar que... Você pode determinar nessa política que ele só consiga utilizar a conta corporativa no dispositivo. Então, se ele for tentar... a conta corporativa específica, eu digo. Por exemplo, se ele for tentar colocar outra conta corporativa de uma outra empresa, ele não vai conseguir. Se ele for tentar adicionar uma conta pessoal no Outlook, por exemplo, ele não vai conseguir. Ele não consegue inserir uma conta do Google, tá? E você tem isso tudo em mãos. E, por exemplo, para um MDM, você tem a opção, o usuário foi desligado e ele está numa cidade, num outro estado da matriz. Então você sabe que esse dispositivo, ele vai entregar o dispositivo, só que ele vai ter um tempo de trânsito entre essa filial até a matriz. A partir do momento que o usuário for desligado, você for lá desabilitar o usuário dele no AD, por exemplo, você vai no portal do Endpoint Manager e faz um wipe no dispositivo. Então, com isso, você vai fazer um wipe, você vai resetar o dispositivo de fábrica, tá? O usuário teve o dispositivo roubado, ou perdeu o dispositivo, você pode fazer esse mesmo procedimento, tá? Com o MDM também, através de perfis de configuração utilizado principalmente no Android, você consegue otimizar esse enroll que a gente fala do dispositivo no portal através de QR Code. Então, você não tem a necessidade de ter um field ou alguém de Service Desk do lado do usuário para poder fazer a configuração. Então, você pode pegar, gerar o QR Code, pegar o dispositivo lacrado na caixa, imprime o papel com QR Code, envia para a localidade que você necessita, com o manual que o usuário vai utilizar. Então, ele vai utilizar, ele vai ler o QR Code, vai ter os passos que eles vão ter que seguir, colocar o usuário e senha. A partir de que ele colocar o usuário e senha e ingressar no Endpoint Manager, ele vai fazer toda a configuração que você determinou para aquele dispositivo, tá? E na parte de gerenciamento do dispositivo MAN, você também tem a opção de wipe, mas você faria um wipe seletivo. Ou seja, você vai fazer um wipe nas aplicações que você instalou para o usuário, você vai remover a conta que o usuário colocou lá, e a partir do momento que você remove a conta, você também remove todos os dados corporativos que vão estar no dispositivo particular, tá? Eu vou acessar aqui, mostrar o portal para vocês, só para vocês verem como que funciona, tá? Nós temos a parte de dispositivos, tá? Onde você vai ter a visualização de todos os dispositivos que você tem no parque de vocês, alerta sobre alguma questão de registro, status de conformidade com os dispositivos,
o pessoal tá com... se tem algum problema de status de conformidade ou não, se tem... porque assim, quando você cria as políticas para você disponibilizar para o usuário, principalmente para MDM, para o usuário fazer o ingresso, tá, na corporação com o seu dispositivo, ele tem que passar por várias etapas, vamos dizer assim. Primeiro, você pode começar com acesso condicional. Então, você pode colocar um acesso condicional para o usuário, que ele tem que estar num grupo específico e ter o MFA ativo. Então, você já tem uma camada de segurança aí. No próximo passo, quando ele for colocar o usuário e senha dele para poder fazer a configuração de um MDM, o que ele vai validar? Ele vai validar as políticas de conformidade que você vai criar. Então, você cria uma política de conformidade, por exemplo, exigindo que o usuário tenha o dispositivo criptografado, que tenha antivírus instalado, no exemplo de Windows, tá? Ele vai validar essas configurações, passando esse passo, ele vai aplicar todas as configurações que foram determinadas por vocês, tá? Então aqui eu tenho a visão de status de conformidade, tá? O status das configurações dos perfis que você vai ter atribuídos aos usuários, tá? E aqui a gente consegue dividir por plataformas. Então eu tenho configurações pertinentes ao Windows, tá? Também temos a parte de política de conformidade. Eu vou abrir aqui e mostrar a criação de uma política de conformidade de Windows para vocês verem como que funciona e quais as opções que a gente tem, tá? Então, para a política de conformidade para um dispositivo Windows 10, nós temos a parte de integridade, tá? Que é onde você pode exigir BitLocker do usuário, tá? Isso para fazer o ingresso. Você pode deixar aqui como não configurado e depois que ele fizer o ingresso, você pode aplicar uma política de BitLocker para esse usuário, tá? Exigir que a inicialização segura esteja habilitada no dispositivo e exigir integridade de código. Na parte de propriedades, tanto para Windows como iOS e Android, você pode configurar que para o usuário fazer o ingresso, ele tem que ter uma versão mínima de sistema operacional. Então eu posso colocar aqui para o usuário fazer o ingresso na minha corporação com um dispositivo Windows, por exemplo, que ele esteja com Windows 10 com a build, por exemplo, a 2004, tá? Então, abaixo disso, ele não vai conseguir fazer o ingresso desse dispositivo. Para um iOS, eu posso exigir que seja no iOS 14. Para o Android, no Android 9. Por exemplo, tem um ponto de particularidade do Android que, para aplicar políticas de quiosque, que a gente fala, ele tem que estar no mínimo, o dispositivo tem que estar no mínimo na versão 9 para cima. Abaixo disso, essas configurações de quiosque não funcionam para esses dispositivos, então ele não vai se aplicar. A parte de conformidade do Configuration Manager, isso se você tiver integrado, tá, o seu Endpoint Manager com o SCCM, tá? A parte de segurança do sistema, tá? Isso aqui seria mais para dispositivos móveis, tá? A parte de criptografia e a parte de segurança, tá? Do dispositivo. Então eu posso exigir que para ele ter acesso, ele tem que ter o firewall habilitado, tem que ter um chip TPM, tem que ter antivírus e anti-spyware. Então eu posso exigir todos esses controles, tanto como o Defender ATP, tá? O Defender Antivírus. Aí ele tem que ter todos esses controles habilitados no notebook dele para poder fazer o ingresso. E aqui a parte do Defender ATP. Então, se você já tiver, por exemplo, você tem na sua empresa o Defender ATP ativado, junto com o Defender Antivírus, você tiver disponibilizado já
feito o onboard dessa máquina lá no portal do Defender, você pode exigir o nível de pontuação que a máquina esteja lá no portal para poder fazer o ingresso. Lembrando que, por ser um produto Microsoft, ele tem integração com vários outros produtos, como, por exemplo, o Defender ATP, tem integração com o CAS, tá? Então, você consegue ter esses controles integrados às outras ferramentas. Vou voltar aqui e mostrar a parte de conformidade do iOS e também do Android. Só um momento. Vou mostrar essa política aqui. Esse ambiente que eu estou mostrando para vocês é um ambiente de demo, tá? Então tem algumas coisas que ele já vem configurada. Eu vou pegar essa política que já veio e vou abrir e mostrar para vocês, para ver como que vocês também têm a visão da política depois que ela for criada. Depois que ela for criada e se você disponibilizar para o grupo de usuários, conforme for fazendo o ingresso desses usuários, ele vai te mostrar esses gráficos, quantos dispositivos e quantos usuários já estão utilizando a política. Lembrando que, assim, tem empresas que você pode ter um dispositivo particular e um dispositivo corporativo, tá? Então, ele pode estar aqui atribuído, mostrar para o status positivo e ter um valor diferente aqui de usuários, porque você pode estar aplicando essa política também para os usuários para MAN, tá? Aqui nós temos as propriedades, tá? Então, o que exatamente essa política faz? Ela vai validar se o dispositivo está com jailbreak, tá? Ou seria o root do Android. Então, se ele detectar que o dispositivo tem jailbreak, ele faz o bloqueio desse dispositivo, ele não deixa o usuário passar para o passo seguinte. Ele exige que o usuário já tenha uma senha configurada, tá? Então, ele tem que ter uma senha no mínimo de 4 dígitos numéricos, tá? Essa é basicamente o que a gente tem aqui, mas também temos outras opções. Você pode exigir que já tenha um e-mail configurado no dispositivo. Na parte de integridade, que foi o que a gente comentou, já tem a questão do jailbreak. Propriedade do dispositivo, que eu comentei anteriormente na de Windows. Você pode setar uma versão mínima do iOS que o usuário tem que ter para poder fazer o ingresso do dispositivo. A parte do Defender também, tá? Você pode configurar se você já tiver ingressado. Hoje em dia a gente já tem aplicação do Defender ATP para dispositivos Android, tá? E a parte de senha, que seria a segurança, que eu mostrei para vocês. Então você pode fazer alteração. Eu quero que o cara tenha uma senha, que é iOS, né? iOS ele tem essa limitação aqui. Então, por exemplo, eu quero que em vez de ele ter uma senha numérica para ele poder acessar e fazer a configuração, ele tem que ter uma senha alfanumérica. Então você pode setar essas configurações. Geralmente, a gente mantém esse básico, tá? E na política de configuração, você seta o tipo de senha que o usuário vai ter que configurar quando ele tiver com o dispositivo ingressado. Vou voltar aqui para mostrar a parte de Android. Aqui, quando você vai fazer a criação, você tem esse administrador de dispositivos do Android e o Android Enterprise, tá? Esse administrador de dispositivos do Android está sendo descontinuado pela Microsoft, tá? Então, hoje em dia, a gente só utiliza o Android Enterprise. Nós temos como criar 2 tipos de perfis de conformidade. Um perfil de trabalho totalmente gerenciado, desculpa, dedicado e de propriedade corporativa, que seriam os 2 perfis que eu expliquei no começo, que é o perfil totalmente gerenciado e o perfil totalmente dedicado, e um perfil de trabalho de propriedade pessoal.
Esse perfil de trabalho de propriedade pessoal, como que funcionaria? Quando o usuário fosse fazer o ingresso lá para poder utilizar o Outlook, por exemplo, ele teria que se registrar no portal da empresa, colocar seu usuário e senha, e com isso, no Android, ele vai criar, vamos dizer assim, duas áreas de trabalho para o usuário. Uma pessoal e um perfil de trabalho. Então, na bandeja de aplicativos, ele vai ter, vamos dizer assim, duas bandejas de aplicativos. Uma pessoal e uma de trabalho. Criar uma aqui para vocês totalmente gerenciado. Opa. Nós temos a parte do Defender ATP, tá? Também. Você pode ter a aplicação instalada no dispositivo Android. Integridade do dispositivo. Tem a parte que a gente geralmente sempre usa, essa parte do Google Play Protection, tá? Para ele poder verificar se está ativado no dispositivo, que seja geralmente a integridade básica. Propriedade do dispositivo, que foi o que eu comentei também, versão mínima do sistema operacional. E na segurança do sistema, a questão de senha, tá? Senha e exigir criptografia. Geralmente, esse exigir criptografia a gente vai utilizar para dispositivos MAN, tá? O MDM, como a gente utiliza hoje em dia o Android Enterprise, e para o perfil totalmente gerenciado e totalmente dedicado, é feito o ingresso através de um QR Code, tá? Para ele poder fazer esse processo, ele tem que estar com o dispositivo zerado, como se ele tivesse vindo de fábrica. Então, ele não tem como ele validar se já está criptografado. Você aplica a criptografia depois. Tá? Aí, na parte de políticas de conformidade, seria basicamente isso. Agora, nós vamos para a parte de perfis de configuração. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês a criação de um perfil para Android, que é geralmente o que é mais utilizado, né? Então, mediante a plataforma, eu tenho opções de criar perfil totalmente gerenciado, né? Que seria o corporativo em si, o MDM, e para um perfil de propriedade pessoal, tá? Eu tenho as opções de criar para distribuir um certificado confiável, tá? Você pode fazer a integração da sua certificadora local com o Intune e distribuir um certificado para o usuário. Certificado PKCS, que é mais utilizado para a questão de conexão de Wi-Fi via certificado. Então, você tem uma infraestrutura local com a sua CA configurada, gerando um certificado ou por usuário ou por dispositivo, integrada ao Endpoint Manager, e quando o usuário fizer o ingresso em ROM, você vai, através dessa política, distribuir o certificado pertinente a esse usuário para ele no dispositivo. Então, quando ele for conectar na VPN corporativa ou na Wi-Fi corporativa, que seja conexão via certificado, ele já vai validar o certificado dentro do dispositivo e ele consegue ter o acesso. A parte de VPN, que você já pode configurar uma VPN previamente para o usuário, como a questão do Wi-Fi também. Então, a partir do momento que você faz o enroll, você tem um perfil de Wi-Fi, quando você faz todo o processo lá de enroll, ele vai fazer toda a configuração, instalação dos aplicativos, instalação das políticas, ele já vai configurar o Wi-Fi para o usuário. E a parte de restrição de dispositivo, tá? Que é a parte que é mais utilizada. Vamos fazer aqui. Vou abrir aqui para vocês para mostrar quais as possibilidades que temos para utilizar, tá? Então, é como eu comentei com vocês no começo, tá? Eu tenho a parte de bloqueio de captura de tela no nível de perfil de trabalho,
Ou seja, eu posso bloquear essa captura de tela, mas quando o usuário tiver com perfil de trabalho, não com dispositivo corporativo. Isso aí ficaria mais para baixo. Então, toda essa parte que é câmera, então eu posso, um usuário que tem um dispositivo corporativo, ele não tem necessidade de utilizar a câmera, ele vai utilizar tudo menos a câmera. Então, vem aqui, bloqueio, ele não consegue utilizar a câmera. Consigo bloquear alteração de data e hora, inicialização segura, que o usuário utilize roaming, que ele tenha, que ele consiga compartilhar o Wi-Fi, Bluetooth, ele acessar um hotspot de Wi-Fi de um outro dispositivo, eu consigo bloquear, fazer transferências de arquivos USB, utilizar um cartão de memória ou um pendrive através no conector ATG, parte de depuração, ajuste de microfone. Eu posso configurar uma conta corporativa do Google, que para o cara fazer, se ele tiver a opção, se você não, porque como eu expliquei, você tem a opção de aqui embaixo bloquear a redefinição de fábrica. Mas por uma necessidade eu tenho que ter essa configuração habilitada, porque eu tenho uma filial muito distante, então eu tenho um Service Desk lá que consegue fazer esse processo. Aí eu posso deixar habilitado, mas ao mesmo tempo eu adicionar uma conta corporativa, uma conta criada especificamente para isso no Google, que o cara vai ter que colocar essa conta quando ele for fazer essa redefinição. Tá? Eu posso utilizar a parte de atualização do sistema. Então, eu posso colocar uma janela de manutenção, o cara vai, se tiver atualização, ele vai atualizar, por exemplo, na hora do almoço, tá? Meio-dia às 2, vamos dizer assim. Ou automático, conforme sair atualização para o dispositivo, ele vai e faz a atualização. Eu posso bloquear a exibição de barra de status para o usuário. Eu posso bloquear a alteração de configuração de Wi-Fi. Então, você vai setar um Wi-Fi para o usuário e ele só vai conseguir utilizar aquele. Ele não consegue nem desabilitar e nem alterar a configuração do Wi-Fi. Permitir armazenamento USB, que seria parte do, como eu comentei, do pendrive com dispositivo OTG ou um cartão de memória. Bloquear a notificação. Por exemplo, esse ignorar as primeiras dicas de uso. Tem alguns aplicativos que você utiliza, ou até o próprio Android, dependendo da primeira utilização que você vai fazer em determinadas configurações, ele vai te dar aquela dica de um passo a passo para você seguir. Então eu posso habilitar isso, que ele ignora isso e o usuário já vai passar direto para poder utilizar. Menu de botão de energia, então eu posso bloquear que o usuário consiga desligar e reiniciar o aparelho dele, tá? Recursos de navegação do sistema. Então, eu posso colocar para o usuário só o botão de tela inicial. Desculpa. Ou também disponibilizar o de tela inicial e aquele botão de voltar onde ele tem os aplicativos que ficam abertos em segundo plano. Desculpa. Na parte de segurança, tá? Eu posso exigir que as ameaças de aplicativos sejam verificada, ou seja, quando você faz a instalação de algum aplicativo, principalmente pelo Google Play, você tem como habilitar para ele verificar a aplicação antes de fazer a instalação, para verificar alguma ameaça. Então, você pode exigir essa configuração habilitada. Na parte de experiência do usuário, é onde a gente vai determinar que tipo de perfil que ele vai utilizar, que foi o que eu comentei com vocês. O dispositivo dedicado, que seria o quiosque, ou totalmente gerenciado. Eu vou mostrar o totalmente gerenciado primeiro e depois eu mostro o totalmente dedicado, tá? Dentro dessa parte totalmente gerenciado, eu consigo colocar para o usuário, por exemplo, ele tem um dispositivo da Samsung. A Samsung, ela tem aquela launcher específica dela, tá? Eu posso configurar para o usuário que ele utilize o Microsoft Launcher. Tá? Então, eu habilito, eu consigo que você vai ter
fazer a distribuição desse aplicativo para o usuário, ele vai instalar e vai sobrepor o launcher do dispositivo que você está utilizando. Eu posso configurar um papel de parede, permitir que ele modifique o papel, habilitar o feed, tá? Presença de encaixe, tá? Essa presença de encaixe é aquela parte de ferramentas de acesso rápido na barra lá em cima. Então, por exemplo, vou dar um exemplo do Xiaomi. O Xiaomi você tem nesses dispositivos mais novos, você tem duas visualizações. Você arrastar de um lado, você vê as notificações do Android, das aplicações, e do outro você vê uma janela com as configurações. Por exemplo, habilitar brilho automático, desabilitar o Wi-Fi, habilitar o Bluetooth, e você bloqueia isso com essa presença de encaixe. Você pode colocar para o usuário a barra de pesquisa do Google, tá? Então, isso seria basicamente as configurações da parte do totalmente gerenciado, tá? Elas são completas com essas outras configurações, mas eu vou mostrar para vocês primeiro a parte do dispositivo dedicado, tá? Que eu comentei com vocês. Tem o modo quiosque. Dentro do modo quiosque, eu tenho duas opções: aplicativo único ou vários aplicativos. Um exemplo de aplicativo único, quando você vai, por exemplo, numa loja de departamento, você faz uma compra, quando você vai sair, alguém pede para você avaliar o atendimento do colaborador que atendeu você lá. Então, por exemplo, você vai ter um totem com um tablet com uma aplicação, né? Esse seria, basicamente, como se fosse o modo quiosque em aplicativo único. Então, quando você inicializa o dispositivo, ele já vai entrar nessa aplicação e vai ficar somente nessa aplicação. O usuário não consegue sair desse modo e abrir outra aplicação em si, tá? E tem a parte do vários aplicativos, que eu comentei com vocês também anteriormente. Então, aqui eu posso habilitar um layout. Então, eu vou ter a launcher disponibilizada, tá? Lembrando que para você poder utilizar essa parte de quiosque, você tem que disponibilizar para o usuário pelo Intune mesmo, pelo Endpoint Manager, o Microsoft Home Screen, que é ele que vai fazer todo esse gerenciamento das configurações de quiosque que você vai aplicar e vai fechar o launcher conforme a gente fala. Então, aqui eu consigo mudar o tamanho da grade dos aplicativos que vai mostrar para o usuário. Aqui eu consigo colocar, por exemplo, eu quero que na tela inicial do usuário, primeiro vai aparecer o Outlook, depois o Word e depois o Excel, tá? Então, como que vai funcionar? Quando o usuário fizer um roam, ler o QR Code, fazer todo o processo que ele tem que fazer para instalar todas as políticas e configurar o dispositivo, quando ele terminar, é isso que vai aparecer para o usuário. Ele vai ter uma tela inicial somente com esses aplicativos. Então, ele não consegue remover, ele não consegue mudar de lugar, ele não consegue adicionar nenhum outro aplicativo. Somente o que você disponibilizar para ele. Tá? Eu posso adicionar uma pasta se for necessidade, tá? Eu posso travar a orientação de tela, então, que eu quero que um cara que tem o tablet, ele só use em paisagem, ele não consiga rotacionar para retrato. Então, eu consigo fazer essa configuração, tá? Esse aqui é um ponto muito importante nessa parte de configuração de modo quiosque. Deixar isso como lembrete, assim, sempre que for fazer a configuração no modo quiosque, habilitar esse item. Porque através dele que vocês vão colocar uma senha, por exemplo, aqui, para o usuário que for fazer o cara que for do Service Desk ou o pessoal que cuida do mobile dentro da empresa, fazer uma configuração ou sair para executar uma configuração que você não consegue fazer com a launcher travada. Então, você tem que ter essa parte habilitada com uma senha para você poder sair. Você pode desabilitar o atalho para o menu de configuração.
menu de acesso rápido, você pode habilitar ou deixar, se você deixar essa configuração de Wi-Fi desabilitado, o usuário não tem acesso à lista de Wi-Fi que está conectado. Então, você vai conectar a primeira vez, quando você for fazer o processo do enrollment através do QR Code, ele vai pedir para você conectar uma rede, tá? Você vai fazer a conexão da rede Wi-Fi, ele vai fazer todo o processo e com a política de Wi-Fi que a gente comentei anteriormente, você disponibiliza uma rede Wi-Fi que o usuário vai usar. Então, automaticamente, ele vai conectar nessa rede, quando ele estiver no local que a rede estiver disponível, e o usuário não consegue fazer alteração. Então, ele não vai conseguir mudar de rede, nem desabilitar e habilitar essa rede. Habilitando aqui, eu posso criar uma lista de... Conforme eu habilitar aqui, ele vai mostrar para o usuário quando ele pode alterar ou não. Então, eu posso colocar uma lista de SSID de redes Wi-Fi que o usuário pode conectar ou pode conectar, na verdade. Então, aqui, como eu falei para vocês, você consegue bloquear praticamente tudo que o usuário vai fazer. Então, posso bloquear o que o usuário tem acesso ao Bluetooth, lanterna, controle de volume, acesso às informações de dispositivos. Eu posso colocar um modo de proteção de tela. Então, da mesma maneira que eu consigo colocar um plano de fundo, eu consigo colocar uma proteção de tela. Só lembrando que é diferente da imagem que você vai ter na tela de bloqueio para a tela de proteção de tela. É como se fosse uma tela de proteção de tela bem parecida com o do Windows. Então, você vai determinar um tempo para o usuário. Se ele ficar inativo, ele entra essa proteção de tela. Você determina mais um tempo, ele desliga a tela do dispositivo. Tá? Então, essas aqui são as configurações pertinentes a esses dois tipos de enroll que a gente diz que você tem para o MDM, tá? A partir dessa aqui para baixo são pertinentes aos dois. Então, como eu comentei com vocês, na parte de conformidade, eu vou pedir para o cara ele ter, por exemplo, no Android, ele ter a senha mínima, que seria aquele de desenho, tá? Para ele poder ingressar. A partir do momento que você ingressar e aplicar essa política que a gente está mostrando aqui, eu posso exigir que o cara tenha uma senha numérica com 8 dígitos. Então, quando ele for fazer todo o processo e for aplicando essas configurações, ele já vai solicitar ao usuário para ele criar essa senha. Então, eu posso desabilitar a tela de bloqueio também. A parte de configuração de energia, tá? Eu posso configurar o tempo para o bloqueio de tela, mas isso só a perfil de trabalho. E o que ele vai manter a tela ligada? Então, eu posso vir aqui e selecionar... quando ele estiver conectado no conector de parede, ele vai manter a tela ligada. Quando ele estiver conectado no USB, ele mantém a tela desligada. Aqui é a parte de usuários que eu comentei com vocês, tá? Então, eu bloqueio ele de adicionar novos usuários. Ele não consegue adicionar novos usuários, remover o usuário que está inserido quando ele fizer um roam, colocar contas pessoais do Google, tá? E fazer alterações de conta. Então, na parte de aplicativos, tá? Eu bloqueio que ele faça a instalação de aplicativos não confiáveis de fontes desconhecidas, ou seja, o cara tá lá, recebeu um APK no WhatsApp e quer fazer a instalação. Eu bloqueio isso dele fazer a instalação, tá? Eu posso bloquear o usuário de ter acesso à pesquisa e os aplicativos no Play Store. Então, ou seja, quando a gente vai fazer a configuração dessa parte de Android especificamente, eu tenho que adicionar uma conta de Android Enterprise. Eu tendo essa conta de Android Enterprise, eu vou ter uma Google Play empresarial. Lá, eu vou disponibilizar os aplicativos para o usuário. Então, eu vou ter que ir lá, permitir que o usuário tenha acesso àquela aplicação. Se eu deixar essa parte aqui marcada como não configurado, quando o usuário acessar, vai ter o Google Play no dispositivo. Quando ele for acessar, o que vai acontecer? Ele vai pesquisar, por exemplo, YouTube.
Se você não tiver disponibilizado para o usuário, ele não vai acessar. Ele só vai ter acesso às aplicações que você disponibilizar para ele instalar ou as que você já forçar a instalação, tá? Temos a parte de conectividade, tá? Então aqui eu consigo já disponibilizar um perfil de VPN para o usuário, tá? E a parte de proxy. Se você tiver um proxy na sua empresa, quando o cara estiver no Wi-Fi, tiver alguma configuração específica, você consegue disponibilizar por aqui. Aqui é mais aplicado a senha para o perfil de trabalho, tá? Então, como que vai funcionar? O cara tiver um perfil de trabalho com dispositivos, você aplica essa senha. Toda vez que o usuário for abrir a aplicação, ele vai exigir essa senha do usuário. E na parte de perfil pessoal, você pode, dentro do perfil de trabalho, propriedade corporativa, durante o uso pessoal, você pode bloquear a câmera e captura de tela, tá? Então, se eu fizer o bloqueio da captura de tela, ele não vai ter acesso à captura de tela no dispositivo todo, tá? Eu vim aqui para vocês a parte de proteção de aplicativos, que é a parte que a gente mexe com o MAN especificamente, tá? Então, aqui eu tenho a parte dos aplicativos em si, onde eu tenho a opção de adicionar aplicativos da iOS Store, tá? E, como eu comentei com vocês, o Google Play gerenciado, tá? Para o Windows 10, nós temos a parte de aplicativos Windows 10, que é através da loja, e de macOS, tá? Consigo disponibilizar o Edge também para o usuário, o Defender para o macOS, tá? Como também eu consigo distribuir para o Windows aplicativos Win32, aplicativos do sistema Android, aplicativos internos de vocês, da empresa que você estiver configurando, como links da web, tá? Vou mostrar aqui a parte de proteção de política. Vou criar aqui uma de Android para mostrar isso para vocês como que funciona. Quando eu faço a criação dessa parte de política, eu tenho a opção de criar uma política específica para dispositivos não gerenciados, ou seja, os dispositivos pessoais que têm acesso, por exemplo, ao e-mail, ou para dispositivos Android Enterprise, então, para dispositivos corporativos. Como que funcionaria? Eu vou dar um exemplo prático. Você tem um dispositivo corporativo, dentro desse dispositivo corporativo, você permite que os usuários façam captura de tela nas aplicações gerenciadas. E no seu dispositivo particular, você não permite que o usuário tenha esse tipo de acesso. Então, nesse caso, você teria que ter duas políticas. Uma política para os dispositivos não gerenciados e um para os dispositivos gerenciados, tá? Eu vou colocar aqui a padrão para mostrar para vocês. Então, aqui, o que a gente vai fazer? Você vai adicionar o aplicativo, como eu comentei com vocês. Por exemplo, o Outlook e o Teams. Então, aqui são as configurações que você pode proteger os dados. Então, você bloqueia que o cara faça backup. Então, que eu comentei com vocês, eu posso colocar que para ele enviar dados da organização para outros aplicativos, só entre aplicativo gerenciado. Então, ele vai conseguir trocar dados entre Teams e Outlook, Outlook e Teams. Tá? Salvar cópia de dados. Posso configurar para ele que ele salve só no SharePoint e no OneDrive, não permitindo salvar em armazenamento local. Tá? Isso aqui, se ele tiver alguma parte de número, ele vai conseguir utilizar o discador. Por exemplo, eu posso colocar também que ele só receba dados de outros aplicativos. Tá? Abrir dados e documentos de organização.
posso selecionar que ele só utilize SharePoint e OneDrive. Eu posso restringir. Então, o cara só vai conseguir fazer, recortar, copiar e colar entre aplicativos gerenciados. A parte de captura de tela eu posso bloquear, tá? Só um ponto de atenção nesse sentido, a configuração entre Android e iOS é muito parecida, tá? São alguns pontos de diferença. Um dos pontos principais, principalmente nessa parte de política de proteção de aplicativo, é que no Android eu consigo fazer esse controle a nível de aplicativo. No iOS, devido à limitação da própria Apple, se eu bloquear a captura de tela, eu vou bloquear do dispositivo todo. Então, assim, bem prático. O Android particular, eu consigo bloquear que o cara faça captura de tela nos dispositivos gerenciados. No iOS, não. Se eu colocar bloqueio de captura de tela, ou de print, que seja, ele vai bloquear o aplicativo todo. Ou, desculpa, o dispositivo todo. Então, posso exigir criptografia, posso permitir que ele faça sincronia de dados de aplicativos. Então, por exemplo, eu posso permitir que ele sincronize os contatos do Outlook com os contatos locais. Posso bloquear a impressão, então o cara ele não vai conseguir fazer impressão de nenhum dispositivo corporativo, tá? Aí eu tenho a parte de avançar, que é a parte de PIN. Então, na parte de configuração, eu mostrei que vocês têm como colocar um PIN para a aplicação, tá? Baseado em cima do MDM. No MAN eu tenho como fazer o mesmo processo. Então eu posso configurar para o usuário, toda vez que ele for abrir o TIM ou abrir o Outlook, baseado no tempo de inatividade, ele vai exigir um PIN para o cara, para ele poder abrir a aplicação. Aqui a parte de iniciação, então eu tenho como colocar também, o cara ficou 720 horas, eu bloqueio, sem utilizar, eu bloqueio acesso, quanto tempo o cara ficou offline, eu vou lá e apago os dados das aplicações, tá? Que é onde eu vou adicionar os grupos, tá? Para aplicar essa política. Então, pessoal, basicamente, é isso que a gente consegue ter um controle no Endpoint Manager, tá? Hoje eu me baseei esse webinar para vocês, mais na parte de dispositivo mobile, Android e iOS, tá? A gente consegue controlar também o Windows 10, mas aí a gente pode deixar para um próximo. Agora eu vou abrir para perguntas e dúvidas, tá? Se alguém tiver alguma coisa, é só mandar no chat, por favor. Claro, deixa eu mostrar aqui, peraí. Para a criação da política do BitLocker, fizemos aqui perfis de configuração, criar perfil, Windows 10, acho que mudou aqui. Alteraram o local, espera só um momento. Essa questão que eles mudam direto. Vamos aqui na parte de criptografia de disco, Windows 10, BitLocker, tá?
Eles mudaram o local. Quem trabalha com Microsoft sabe como é, né? Temos a parte de configuração base, tá? Que você vai fazer para unidades operacionais ou unidade de dados fixas, tá? Isso aqui é a configuração básica. Você pode configurar a rotação de senha, tá? Nos dispositivos ingressados no Azure AD ou AD híbrido. Aqui a parte de unidades fixas. Vamos lá, que o Felipe perguntou. Então, recuperação da unidade fixa. Eu venho configurar. Na parte de a criação de chave, eu posso deixar como obrigatório. Aí ele vai criar a senha e chave. Você pode habilitar essa senha, essa chave de identificação, ela vai ficar armazenada no perfil do usuário lá no Azure AD, tá? Você pode ocultar as opções de recuperação ou deixar para o cara configurar. Configurar. Aí temos a parte de criptografia, que é o método que você vai utilizar para criptografar essa máquina, tá? Então vamos, por exemplo, colocar o AES de 256 bits em CBS. Então a configuração básica seria essa, tá? Ele vai exigir que o cara faça criptografia, ele vai mostrar pop-up para o cara que é exigido que a corporação exige que ele faça criptografia de disco. Você vai aplicar essa política, tá? Você vai ter que gerar a chave para você poder descriptografar e ele salva essa chave na nuvem. Que você pode colocar uma marca de escopo, que seria para você identificar num relatório gerado pelo Endpoint Manager, e a parte de atribuição, tá? Então você pode adicionar grupo, colocar para todos os usuários ou todos os dispositivos. Recomendação é sempre trabalhar com grupo de usuários, tá? Respondi sua pergunta, ou Felipe, eu tenho mais alguma dúvida? Isso aqui é a parte de unidade fixa, tá? Você tem também a parte... Isso, aí para fazer a parte transparente, seria a parte de sistema operacional, tá? Que você tem... Aí você vai fazer a configuração. Você exige o TPM do usuário. Você bloqueia a parte de PIN, tá? Chave de inicialização do TPM compatível, você deixa permitido. PIN de chave de inicialização, você bloqueia, tá? Aqui você também deixa não configurado, ou seja, quando você fizer essa configuração, o que ele vai fazer? Ele vai fazer aquela criptografia transparente para o usuário. Então você manda a política, ele vai aplicar, o usuário nem vai saber que o dispositivo está sendo criptografado. Ele armazena a chave no Azure AD, tá? Como você pode exigir que ele crie um PIN para desbloquear o Windows toda vez que ele for inicializar. Seria isso? Respondido? Mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Ô, Felipe, tudo bom? Safra, né? Ótimo, foi um bom projeto. Mais alguma dúvida? Precisando, tamo aí. Então, pessoal, como ninguém tem mais nem mais uma dúvida, nenhuma pergunta,
Eu vou finalizar por aqui, queria agradecer a participação de todos e muito obrigado.